Olá, queridos amigos de luz, eu sou a professora Sandra Sueli e este é o canal do seu crescimento interior. Então, se você está interessado em avançar no seu caminho espiritual, se você está interessada em aumentar o seu coeficiente de luz, esse canal traz para você vários assuntos e vários temas que vão te ajudar no seu crescimento interior. Não importa qual seja a sua crença, não importa qual seja a maneira como você faz as suas práticas devocionais. Se você está gostando desse conteúdo ou dos conteúdos do canal, então esses conteúdos vão te ajudar no seu crescimento interior. E na aula de hoje, eu estou trazendo para vocês um aprofundamento sobre a poderosa chama trina. Nós conversamos um pouquinho na aula passada a respeito da chama trina e eu falei para vocês na aula passada que a chama trina é uma das ferramentas mais importantes, né, para a gente poder iniciar o nosso processo ascensional. Então, para quem deseja alcançar a ascensão, trabalhar com a chama trina, conhecer a chama trina, é uma das principais ferramentas. Então, hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais esse assunto, a gente vai conversar um pouquinho mais, vai refletir junto um pouquinho mais sobre esse tema. Você vai aprender nessa aula como usar a chama trina para o seu benefício e para o benefício dos outros. Então, além da gente poder ampliar a nossa chama trina para o nosso desenvolvimento interno, a gente também pode utilizar esta poderosa ferramenta para ajudar o próximo, ajudar situações que você enfrenta no seu dia a dia. Qualquer situação você pode começar a operar com a chama trina. Mas antes de você começar a usar a chama trina, você precisa conhecer a chama trina. Precisa saber onde ela se localiza, precisa saber quais são os atributos que ela tem e como que você começa a colocar isso em atividade consciente, tá? Porque como eu falei na aula passada, todos nós temos chama trina, mesmo as pessoas que nunca ouviram falar, mesmo as pessoas que não fazem a menor ideia do que seja chama trina, todas as pessoas possuem a chama trina. Para vocês terem uma ideia, a chama trina, na parte energética, tá, é o que nos mantém vivos, é o que mantém o nosso coração pulsando, tá? Então, para vocês terem uma ideia da importância, tá, e da divindade que é a chama trina dentro de nós. Para muitos ocultistas, né, para muitos estudiosos da espiritualidade, a chama trina é uma fagulha, como assim podemos dizer, da própria divindade, do próprio Deus Criador em nós. Então, a chama trina é o que faz de nós imagem e semelhança do Criador. Então, quando nós dizemos que nós somos, né, filhos e filhas de Deus, quando nós dizemos que nós somos Deus, né, nas expressões mais avançadas de estudo, nós estamos nos referindo exatamente a essa centelha divina, essa centelha da Trindade em nós. É exatamente isso, gente. Não é força de expressão, não. Isso é uma realidade que nós temos presente dentro de nós. Então, por isso que nós conseguimos co-criar com o Deus Pai Criador. Deus cria e nós co-criamos com Ele. Por que nós co-criamos? Porque Ele colocou em nós 3 atributos responsáveis por criar todas as coisas, que é a chama trina dentro de nós, tá? Então, no próximo slide, a gente vai conhecer melhor a chama trina e vocês vão ver a importância dela no processo ascensional e também no processo de harmonização e na nossa vida diária mesmo. A chama trina não é só para nós podermos alcançar a nossa ascensão, ela é um dos caminhos, porém, a gente pode usar a chama trina no nosso dia a dia com muita excelência e trazendo inúmeros benefícios. Então, vamos lá. Então, aqui, gente, eu trouxe para vocês 2 imagens, né?
uma representação aqui da chama trina. Então, para vocês terem uma ideia, né? Às vezes a gente não consegue visualizar o termo quando a gente não conhece. Então, aqui tem uma representação da chama trina. Ela está adornada, né, ali com pétalas de lótus, né? Mas na realidade ela é apenas a chama trina, tá? Então, nós temos ali o lado da chama rosa, no centro é dourada e do outro lado é azul. Ela sempre vai ser desse jeito, tá? Sempre de um lado vai ser rosa, representando o amor divino. No meio sempre vai ser dourada ou amarela, como vocês quiserem chamar. E do outro lado sempre vai ser azul, tá? Elas não mudam de lugar, certo? O que pode acontecer é quando elas estão em atividade, elas se mesclarem entre si. Isso já é um outro passo mais adiante, que a gente vai ver como que nós podemos fazer essa mescla dessas 3 pétalas da chama trina para poder alcançar benefícios e objetivos mais específicos, tá? Mas, de início, nós temos a propriedade do amor divino, representado pela energia, pela chama rosa, a propriedade da sabedoria divina, representada pela pétala ou chama dourada, e o poder divino, representado pela chama azul. Nessa outra figura do lado, nós temos uma representação do Mestre Jesus, e a chama trina dele, aqui nessa figura, está adornando o seu corpo inteiro. Então, eu queria chamar a atenção de vocês para essa representação, para dizer para vocês o seguinte: a humanidade, né, nós aqui em geral, temos a nossa chama trina no nosso cardíaco, no nosso coração sutil, tá? Ela está dentro da câmara interna do nosso coração. E ela é bem pequenininha, tá, gente? Ela tem, assim, milímetros de tamanho. E no Mestre Jesus, a gente está vendo o desenho que a chama trina dele está enorme, né? Aí tem gente que pode me perguntar assim: nossa, mas será que foi um erro de representação? Não, não é um erro de representação não, viu, gente? A questão é que o Mestre Jesus, ele tinha, né, ou melhor, ele tem, né, esses atributos do Deus Criador tão bem desenvolvidos, tão bem equilibrados e tão bem expandidos, que a chama trina do Mestre Jesus, ela ultrapassa o seu próprio tamanho. A energia do Mestre Jesus, a chama trina do Mestre Jesus, ela é além, ela é maior até do que o próprio corpo físico dele, para a gente ter uma noção do que é o poder da chama trina. É a chama trina que consegue operar os milagres que Jesus fazia, tá? É essa capacidade de co-criar com o Pai, né, com o Deus Criador, através desses 3 atributos: amor, sabedoria e poder. Então, gente, quando nós trabalhamos a chama trina em nós, quando nós entendemos o que ela é, quando a gente começa a ter atitudes que façam com que essas 3 chamas aumentem de tamanho equilibradamente, nós conseguimos fazer com que ela vá crescendo em nós. Ela vai aumentando de milímetros, ela começa a ter centímetros de tamanho, né, de comprimento, de largura, ela vai crescendo exponencialmente. E aí o que acontece? Se a gente pratica diariamente virtudes, qualidades, atitudes positivas, atitudes enaltecedoras, né, energias voltadas para o progresso, o seu avanço espiritual, essa chama trina ela vai crescendo, ela vai aumentando. E eu falei na aula passada algumas atitudes que podem fazer com que a nossa chama trina cresça, se expanda. E aí, gente, quando nós vamos fazendo essas práticas diárias, né, são pequenas atitudes, né, no dia a dia. O nosso dia a dia ajuda muito a gente a exercitar isso. Então ela vai aumentando.
E quando ela começa a se expandir, a nossa luz também expande. Então, o objetivo da chama trina é exatamente crescer em nós para que nós possamos aumentar o nosso coeficiente de luz, e isso faz a nossa conexão com a divina presença eu sou, e dessa forma nós conseguimos nosso estado ascensional. O Mestre Jesus, com essa chama trina desse tamanho, expandida, ele obviamente, né, até enquanto esteve encarnado entre nós, já tinha alcançado o estado ascensional. Então ele conseguia operar milagres, ele conseguia transformar a matéria, né, transformar uma coisa em outra, como por exemplo aquela passagem, né, que todo mundo conhece, que ele transformou água em vinho, né, que ele fez inúmeras curas, tá? Por que ele conseguia fazer isso? Porque ele conseguia cocriar com o Pai, com Deus Criador. Ele tinha muito bem desenvolvido essas 3 virtudes, essas 3 qualidades da chama trina. De início, nós trabalhamos com essas 3 energias, que é a energia do amor, a energia da sabedoria, a energia do poder. Quando a gente já está bem craque nessas 3 virtudes, aí a gente consegue mesclar essas chamas e criar outras cores, que é o que a gente vai aprender mais para frente, que é o espectro do arco-íris. São as 7 cores do arco-íris, cada uma delas com uma frequência vibratória, com um objetivo específico para poder atuar em situações mais pontuais. Então, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui, porque a aula não é sobre esse tema hoje, mas para você ter uma ideia, se você quer trabalhar a cura, você vai mesclar, né, as cores da sua chama trina, você vai mesclar, por exemplo, o azul com o amarelinho, você vai ter ali um tom de verde, você vai trabalhar diretamente com o verde, né, em cima de uma determinada situação, para você poder exercer a cura, né? Aí você tem, por exemplo, uma situação que você quer transmutar. Você vai pegar a sua chama azul, você vai mesclar com a sua chama rosa, você vai ter a mistura do azul com rosa, você vai gerar ali um violeta, você vai gerar um lilás. Então você vai trabalhar com a transmutação. Então, gente, isso são 2 exemplos assim bem simplesinhos, tá? Mas que eu tô falando para vocês como é muito assim prático, como é muito versátil a gente trabalhar com a chama trina. Mas antes da gente poder fazer grandes feitos, a gente primeiro precisa trabalhar com o conhecimento da chama trina, a gente precisa acalentar a chama trina dentro de nós, a gente precisa ser devoto dessa energia trina que está dentro da gente, para que ela comece a se movimentar, né? Tem pessoas que são assim muito afastadas da espiritualidade, são muito afastadas da sua conexão com a divindade. Então a chama trina é pequenininha, ela é assim miudinha, que você quase nem percebe, mas ela está lá, porque se a pessoa está viva, ela está lá, só que ela não está sendo reconhecida devidamente, né, como deveria, não está sendo devotada como deveria. Então, a gente precisa acalentar. É como uma plantinha bem pequenininha. Você vai lá, você coloca água todo dia, você coloca ela perto do sol, né, um pouquinho na claridade. Devagarzinho ela vai crescendo, uma folhinha aqui, outra folhinha ali, e ela vai crescendo até ela virar uma planta grande e, de repente, vira até uma árvore, se o projeto dela for uma árvore. Então, o nosso projeto, gente, é um projeto grandioso, né? Nós somos criados para poder fazer tudo aquilo que o Mestre Jesus nos ensinou, né? Não só ele, todos os mestres conseguem fazer as mesmas coisas que ele fez, né? Mas o que a gente precisa fazer primeiro? É exatamente identificar essa parte divina, né? Essa parte do Criador em nós. Primeiro identificar, depois começar a acalentar essa chama trina para que ela possa começar a crescer. E existem atitudes que ajudam a chama trina a aumentar
de tamanho, aumentar de intensidade em nós. E essas atitudes, elas ficam na gente, né? Essas atitudes positivas, elas ficam na gente exatamente porque elas ficam ancoradas nessa chamatrina. E também, né, gente, lembrando que uma outra questão também sobre a chamatrina é que a chamatrina, ela é alimentada também, né, e primordialmente pela nossa divina presença eu sou. É a nossa divina presença eu sou que, mesmo nas pessoas que não fazem a menor ideia que isso exista, a divina presença eu sou sempre alimenta, realimenta essa chamatrina através da energia que vem dela mesma, conectada com o Deus Criador. Então, quando a gente tem o conhecimento da divina presença eu sou, o conhecimento da chamatrina, e começa a colocar isso em prática através de atitudes do nosso dia a dia, tá? A gente consegue fazer com que ela cresça e se expanda com mais rapidez, tá? Então, eu vou deixar vocês na aula de hoje com essas reflexões, tá? Muito importantes, para vocês poderem perceber a importância da chamatrina, que às vezes fica assim muito renegada, esquecida lá num canto, e ela é uma das ferramentas mais importantes para a gente começar a iniciar o nosso processo de ascensão. Vou deixar também vocês com essa figura do Mestre Jesus, para que vocês possam se inspirar, tá? Então aqui vocês estão vendo o Mestre Jesus com a chamatrina até maior do que o corpo dele. E nós podemos nos inspirar nisso e imaginar nós mesmos dentro da chamatrina. Então a gente também pode fazer um exercício de visualização, né? Imaginando ali no lugar que está a figura do Mestre Jesus, nós podemos imaginar que é a gente que está ali, naquela figura. A visualização, ela ajuda bastante, né? O nosso processo mental, ele nos ajuda bastante também a poder ancorar essas energias. E uma vez que você descobre, uma vez que você percebe que isso é possível, que isso está ao seu alcance, tudo fica mais fácil. Você começa a trabalhar com essas energias de uma forma mais fácil, tá bom? Então, na aula de hoje, eu deixo vocês com essa energia da chamatrina e também, gente, lembrando que quando a gente quer ajudar alguém, quando a gente quer que a pessoa se beneficie daquilo que a gente aprendeu, de uma forma natural, tá, gente? Não é forçar, a gente não pode forçar ninguém a nada. Mas a gente pode, por exemplo, né? Você pode querer abençoar uma pessoa, né, um ente querido, você pode querer abençoar um animalzinho de estimação, uma plantinha que você tem. Como que você faz para usar a chamatrina em benefício do próximo? Você imagina que do centro do seu coração sai uma luzinha, por exemplo, você quer abençoar alguém com amor? Você imagina que da sua chamatrina sai uma luzinha rosa para aquela pessoa, sai uma luzinha rosa para aquela situação. Você quer colocar sabedoria, né, no seu ambiente, você quer sabedoria, iluminar alguém com sabedoria, você imagina uma luzinha dourada saindo do seu coração e indo em direção à pessoa. Você quer abençoar alguém com positividade, com força, com proatividade, você visualiza uma luzinha azul saindo da sua chamatrina e indo em direção à pessoa. Tudo de uma forma muito sutil, sem querer impor. A gente não pode impor a energia para ir até as pessoas, porque aí você vai estar aviltando o livre-arbítrio. Você pode convidar a energia da sua chamatrina para se direcionar até a pessoa que você quer ajudar, até a situação que você quer equilibrar, de uma forma bem natural. Quando você faz isso de uma forma natural, sutil, você consegue ampliar também a sua chamatrina. Se você fizer de uma forma forçada, querendo impor alguma coisa para alguém, por melhor que sejam as suas intenções, você não vai conseguir ampliar a sua chamatrina. Se você fizer isso à força, a sua chamatrina diminui, porque Deus Criador nos deu o livre-arbítrio e dessa forma ele também respeita o livre-arbítrio da pessoa, tá? Então, uma forma da gente ajudar os outros é poder enviar, né, irradiar, como uma lâmpada. A lâmpada ilumina, ela não força a luz para entrar no ambiente, ela simplesmente irradia.
Então, se você observar a chama trina do seu coração e você irradiar, né, deixar que a luz saia livremente do seu coração, abençoando as pessoas e o ambiente, isso é positivo, isso é o correto, é a correta forma de fazer, né? E a sua chama trina também vai expandindo com essa atitude, tá bom, gente? Então, gratidão pela sintonia de vocês, eu deixo vocês com essa energia maravilhosa da chama trina, tá? Meditem bastante nessa figura, porque ajuda bastante a fixar na nossa mente a visualização, tá? Isso é bem interessante. Gratidão pela sua sintonia e até a nossa próxima oportunidade.